De Deus, Tito capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava. João Ferreira de Almeida diz: Por esta razão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda não está. E na NVI diz: A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava. O versículo ele continua ainda mais, E constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Nós vamos ficar somente com a parte B do versículo, para expor para nós nesta noite, o que Deus tem. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é poderosa, ela é tremenda e faz na nossa vida, meu Deus, uma grande, linda e preciosa obra. Queremos receber de Ti, Senhor, tudo quanto o Senhor prepara para nós recebermos hoje, e assim queremos ser nutridos e alimentados pelo poder da Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar, meus irmãos. A pergunta que eu faço e deixo nesta noite para nós por que Paulo deixou Tito em Creta? É uma coisa que quando a gente quer aprender a palavra e quer estudar a palavra, precisamos aprender a fazer perguntas para o texto. E a pergunta aqui no texto mesmo já narra a resposta, por que Paulo deixou Tito em Creta, E Paulo mesmo diz ali: Eu te deixei em Creta para que você colocasse em ordem aquilo que ainda falta. E aí a pergunta é: o que isso tem a ver conosco? Paulo vai lá, deixa um obreiro dele na cidade, não na cidade, mas na ilha, chamada Creta, uma enorme de uma ilha, tamanho talvez Sergipe, que é o menor estado aqui, menor do que Santa Catarina, mas é uma cidade que tinha aproximadamente umas 100 cidades, 90 a 100 cidades, segundo alguns historiadores, não na Bíblia, mas de outros livros também. Mas o que tem a ver conosco? O que tem a ver contigo? O que tem a ver conosco de Paulo deixar Tito em Creta? Meus amados, tem tudo a ver. Primeiro, até chama aqui para um aspecto missionário, porque ele tinha uma missão para fazer. E eu acredito que cada um de nós, Deus dá para nós, cada um de nós, uma missão. Por exemplo, você já se perguntou por que você trabalha onde você está trabalhando? Por que você mora naquele bairro, naquela rua, São Leopoldo, Novo Hamburgo, enfim, seja qual cidade você reside? Por que você mora ali? Por que você trabalha naquele emprego? Por que você estuda em tal escola? Ou na faculdade, ou você faz determinado curso? Por quê? Por que Deus colocou você nesse lugar também para você adorar e buscar Ele? Meus amados, tudo na palavra de Deus nós vamos encontrando assim: Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem um objetivo. Paulo, ele tinha um objetivo pela razão pelo qual colocou o seu discípulo chamado Tito, que era um pastor, em Creta, para que ele colocasse em ordem a igreja lá de Creta, ok? E não apenas isto, mas que também expandisse o trabalho que ali estava nas demais cidades de Creta. E instituísse ali os presbíteros, ou digamos assim, os líderes, para nós entendermos no contexto, líderes de aprisco, que cuidasse de rebanhos em cada cidade. Constituísse eles. Então, o aspecto missionário é esse, e a pergunta é: qual é a missão que Deus tem para a tua vida? Qual é a missão que Deus tem para a minha vida? O que Deus deseja? Na realidade, eu entendo, irmãos, que Deus não faz nada em vão. Se Deus está agindo, é com um propósito. Se Deus está trabalhando, é com um propósito, tem um porquê. As coisas elas não acontecem por acaso. O que a gente gosta de dizer é uma jesuicidência, um propósito de Deus. Deus está trabalhando, fazendo alguma coisa, Deus está construindo, Deus está realizando. Então, Paulo, ele não deixou lá Tito só por deixar.
Ele não deixou Tito naquele lugar porque queria. Já vou deixar você aqui por um tempo, ver o que vai acontecer. Não, ele deixou com um propósito, bem definido o que queria e o que ele estava buscando. Então, eu vejo que, meus amados, que Paulo não deixa Tito lá só por deixar, mas semeou nele uma missão. Dizendo a ele, você tem um propósito pela qual eu te deixei em Creta. É o que ele diz, por essa razão de tê-lo deixado em Creta. Para que você pusesse em ordem o que ainda faltava. Então o tema desta mensagem é obra incompleta. Não estava pronto. Paulo, em algum momento do seu ministério, passou por Creta. Nas viagens missionárias não menciona ele passando por Creta. Menciona, por exemplo, que Paulo ele percebe que haverá um naufrágio. E Paulo ele diz ao capitão do navio, olha, vamos parar em algum porto aqui. E seria de Creta, de uma dos portos que havia na ilha de Creta. Mas o capitão não quis, o navio naufragou. Mas não menciona assim que Paulo esteve lá e começou. Mas ficou uma obra, ficou um trabalho semeado. Mas não terminou aquele trabalho. Ele não estava pronto. É como, por exemplo, a gente começar um aprisco em uma determinada cidade e a gente deixa lá o trabalho e vamos ver do que vai dar. Não terminou, tem coisas a fazer. E eu entendo, meus amados, que na nossa vida e na nossa caminhada sempre tem alguma coisa ainda para fazer. Sempre tem alguma coisa ainda para botar em ordem. As coisas elas não estão prontas. E é o que Paulo está dizendo aqui, não está pronto ainda. Há coisas a serem feitas. Existem coisas a serem realizadas. Então eu acho que realmente tem tudo a ver conosco, ok? Porque é uma obra incompleta. E aí eu trago a aplicação para nós, porque somos ainda uma obra incompleta. Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está agindo. Deus está construindo valores. Deus está moldando o nosso caráter. A palavra de Deus vai trabalhando na nossa vida. Então sempre há um propósito da parte de Deus. Sempre existe uma missão, um propósito pela qual Deus está fazendo as coisas. Por exemplo, porque Deus enviou o seu Filho amado, Jesus, para morrer por nós. Deus enviou com a missão. O propósito de Deus, era que Jesus viesse morrer por nós, ensinar-nos a palavra, trazer-nos o evangelho, as boas novas, trazer libertação, transformação, vida nova. Agora o propósito de Deus, irmãos, era esse que Jesus fez e continua ainda fazendo. Mas deixa eu dizer para vocês também, o propósito de Deus não morre. Amém? O propósito de Deus não morre. Diga para a pessoa bonita e abençoada do seu lado, o propósito de Deus não morre. Deus tem propósito. Deus tem um plano. Porque Deus colocou você aqui. Deus tem um propósito. O propósito de Deus não morre. Nós morremos. O propósito de Deus é eterno. Não morre. E uma coisa que eu já falei aqui, muitas vezes eu falei a respeito disso, que nós somos imortais. Enquanto o plano de Deus na nossa vida não se cumpre. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, é elevado, é grande, é lindo, é sublime, e Deus está trabalhando nisso. E a missão que o texto aqui fala, a missão de Tito era colocar as coisas em ordem. A nossa missão também, colocar as coisas em ordem. E o que está fora de ordem, o que não está completo, meus amados, nós aqui, por exemplo, na igreja, nós temos uma excelente ferramenta, que nós trabalhamos toda a igreja, que é o Crescendo na Fé. O nome já é um desafio, é crescendo. É um desafio. É crescendo. É o crescido na fé. Não, ele não está pronto. Ele está em contínuo trabalhar, um agir, o discipulado, o acompanhamento, lado a lado, um a um, porque o propósito é levar ao crescimento, é trazer o desenvolvimento. Então o que precisamos colocar em ordem? Várias coisas. A nossa fé, por exemplo, nossa fé ela tem que ser crescente. O apóstolo Paulo ele escreve, por exemplo, a respeito dos Tessalonicenses, ele diz, eu me alegro porque muito se ouve falar em todas as igrejas
a respeito da fé de vocês. Porque a fé deles havia crescido. E essa fé, lógico, entendemos, né, segundo Tiago, é uma fé com obras. Era visível. Então estava sendo trabalhado, estava crescendo. Desejo, por exemplo, o apóstolo Paulo, em uma das suas tantas orações, ele fala, né, para que a vossa fé aumente. Então, o que precisamos colocar em ordem a nossa fé, e como a gente coloca lendo a palavra, meus irmãos, recebendo a palavra, colocando a palavra no nosso coração, na nossa mente, lendo a palavra todos os dias. Por isso o pastor fez aqui um desafio, eu faço todos os anos, para nós lermos a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa. Não demora muito não. Se você calcular os 365 dias do ano, multiplicar por 24 horas, você vai gastar 78, 80 horas, 90 horas, se é uma leitura mais demorada, 95 horas no máximo, ok? Mas, num contexto, por ano, dá 1% do nosso tempo só no ano. Só 1% lendo a Bíblia. Mas isso vai trazer para a nossa vida o que? Construção, certo? E vai colocando em ordem a nossa fé, vai levar não uma fé distorcida, não uma fé, por exemplo, que ela possa ser doentia, não uma fé, por exemplo, que ela vai seguir um outro rumo, né, para uma crendice, mas é de alguma maneira extraordinária. Também botar em ordem a nossa obediência. Qual é a área da minha vida que eu preciso ser trabalhado? A obediência, em que área que ainda eu não tenho 100% de obediência? O que eu preciso colocar em ordem na minha obediência? O que eu preciso trabalhar? Em que área existe ainda alguma debilidade que eu preciso que Deus trabalhe na minha vida? Estamos em obra. E o propósito pela qual Paulo deixa Tito em Creta é colocar-se em ordem, organização. Precisamos botar em ordem também o nosso TSD, ter o nosso TSD. O que é TSD? O que é TSD? Tempo sozinho com Deus. Meus amados, devemos entender que é importante demais começar o nosso dia com Deus. Ao iniciar o nosso dia, dobrar os nossos joelhos, ter o nosso tempo com Deus, orando, buscando o Senhor, buscando a sua presença, a sua face, meditar na sua palavra, receber de Deus aquilo que Deus tem e aquilo que Deus quer trazer para a nossa vida. Necessitamos disso, botar em ordem para o nosso crescimento espiritual. E aí eu faço a pergunta: o que falta botar em ordem na sua vida? O que falta colocar em ordem na sua vida? Na enciclopédia do Champlin, a enciclopédia versículo por versículo, colocar em ordem, ele usa a expressão ali, ele usa a palavra, né? A expressão que ele utiliza é para que corrigisses o que fosse defeituoso. Esta expressão que ele traz essa interpretação, para que colocasse em ordem as coisas, ele colocou como para que conseguisse que fosse, para que corrigisse o que fosse defeituoso. O que aconteceu lá em Creta? Os hereges começaram a agitar, começaram a trazer enganos, e começou a estragar o trabalho que Paulo tinha feito. Agora Paulo precisa investir na vida de um discípulo seu, para que ele vá até a ilha de Creta e comece a organizar, comece a colocar em ordem, comece a levantar discípulos e líderes para que a obra de Deus tivesse continuação. Esse colocar em ordem, a palavra utilizada, ela significa endireitar. Era um vocabulário, essa é a palavra endireitar, que é a palavra epidortu. Esta palavra, ela significa, ela é uma linguagem médica que ela não é utilizada em nenhuma outra parte no Novo Testamento, nem no Antigo, que é escrito em hebraico, em grego, mas ele traz a conotação de uma linguagem médica que é correção de membros quebrados ou tortos. E o propósito era esse. Esta mensagem, a mensagem desta carta que Paulo escreve a Tito, que contém apenas 46 versículos, é muito pequeno. Uma carta, podemos dizer, pequeno. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, né? É 4 vezes menor que um capítulo só. Então a leitura é muito boa, muito agradável. E Paulo vai falar de 3 coisas aqui. Ele vai falar sobre a conduta cristã.
Paulo vai falar da doutrina cristã e Paulo vai falar também da certeza cristã. Quando Paulo fala da conduta cristã, ele está falando do quê? De um viver digno, de um viver diferente. E nós somos chamados pelo Senhor para viver diferente. Para que a nossa vida, o nosso caráter tratado por Deus, venha exatamente brilhar, venha manifestar a glória de Deus. Pois a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, somos diferentes. A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida, vai nos trazendo essas transformações. Quando Paulo também fala nos propósitos desta carta, ele fala da doutrina cristã, o problema foram as falsas doutrinas que começaram a entrar. Não somente as falsas doutrinas, como também começou a haver dentro da igreja, lá de Creta, começou a haver divisões. E Paulo trata com tanta severidade isto, que ele diz no capítulo 3, no versículo 10, ele diz o seguinte: quando aquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira vez, advirta uma segunda vez, mas na terceira, rejeita ele. É mais ou menos nesse contexto que Paulo diz o seguinte: com os tais nem comais. Ou seja, a comunhão não deve estar sendo alimentada com pessoas que produzem divisões. E era um problema que a igreja de Creta estava tendo. E aí Paulo, de maneira bem severa, ele diz o seguinte: expulsa essa pessoa. Mas já na outra parte da mensagem que Paulo está escrevendo, que é a respeito da salvação, que é a certeza cristã, Paulo ele vai explicar aqui que a salvação ela não depende do esforço próprio, mas que salvação é obra do Senhor Jesus, é obra de Deus, né, que nos salvou, não porque nós tivéssemos feito alguma coisa ou qualquer coisa boa, mas porque Ele teve compaixão de nós. É o que diz no capítulo 3, no versículo 7, aliás, versículo 5, 6 e 7, que diz: não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornamos seus herdeiros, tendo esperança da vida eterna. E é nesse propósito. Então essas igrejas, elas foram plantadas, mas não organizadas. E é preciso dar sequência. É preciso, por exemplo, aprimorar. É preciso crescer. É preciso avançar. Pastor, eu estou na minha fé já há tantos anos, mas não cresce. Então tem alguma coisa que ela está desajustada, e a vida cristã é de crescimento. Se nós vamos ler Lucas capítulo 2, verso 52, fala a respeito de Jesus. E o texto diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Crescimento. Então não tem como na vida de fé, na vida ministerial, na vida no caminhar com Deus, haver estagnação. É crescimento. E precisamos, meus amados, sempre entender que precisamos evoluir e crescer. Por isso que na igreja nós temos uma ferramenta que é as nossas reuniões quarta-feira, que são ferramentas que vão estar nos ensinando e nos equipando, né, aperfeiçoando o discipulado, aperfeiçoando o trabalho com os apriscos, o trabalho ministerial, ensinando a viver e ser um bom anfitrião, ensinando também a praticar com excelência o nosso TSD, a ensinar também como trabalhar os nossos Natanaéis, enfim, são várias ferramentas que o foco na quarta-feira é o crescimento espiritual. E o discipulado, né, os nossos apriscos, né, é o investimento, né, que a igreja faz, né, visando o crescimento dos irmãos, visando, né, a criar nossa musculatura espiritual e o nosso desenvolvimento com Deus. Precisamos evoluir, amém? Diga para a pessoa abençoada do seu lado: precisamos evoluir. E alguém diz: pastor, mas eu sou meio antiquado, eu não gosto dessas coisas, para mim telefone celular não dá, eu gosto de telefone de casa mesmo, né, orelhão, que eu gosto de utilizar.
O mundo evoluiu, amados. Ninguém é obrigado a ter celular. Pastor, eu só gosto de tocar disco. Gente, não, os cantores hoje não lançam mais os discão aquele preto, né? Não tem mais. Mas o que eu gosto mesmo é o meu toca-fita, né? Gente, eles não vendem mais fita cassete. Mas eu gosto de ir na locadora lá e alugar o videocassete. Não tem mais. Aí você tem uma fábrica que produz videocassete, você vai à falência. Porque o mundo evoluiu. A tecnologia aumentou. Hoje a gente tem a tecnologia, irmãos, na ponta do dedo do teclado. Se comunica com o mundo inteiro hoje através da tecnologia. E a gente diz, não, mas eu gosto da minha máquina de escrever, e aí escreve o texto, errou ali, pega a folha e rasga tudo, né? Põe no lixo e faz de novo ali, né? E puxa ali, né? É isso aí, né? Eu estou vendo ele fazendo assim, é isso aí mesmo, né? Isso aí, a máquina de escrever. E aí erra de novo, né? Põe fora. Aí o que a gente faz, né? No computador ali, Dell, não precisa nem imprimir, não gastou a folha ainda. Manda por e-mail lá, a pessoa já recebeu do outro lado. Nem precisa mais usar o correio para mandar alguns textos, alguns documentos, né? As fotos vai para lá, vai para cá, né? O mundo vai evoluindo. Isso aí é bom, tem ajudado bastante. Ao vivo você assiste, né? O que está acontecendo lá no outro lado do planeta, em tempo real. Isso o que é? Crescimento da tecnologia. E a minha vida espiritual? Ah, pastor, está lá no tempo das cavernas. Eu preciso crescer. O meu relacionamento com Deus precisa crescer. Precisa evoluir. A minha vida espiritual precisa de investimento para crescer. A gente quer, mas eu tenho o meu celularzinho, ele nem velocidade não tem, meu computador também, minha internet é lenta, eu quero mais veloz. E a vida espiritual? Qual é o investimento na minha vida espiritual? São coisas, meus amados, que precisamos entender, que nós necessitamos colocar em ordem, que precisamos sim crescer, avançar, precisamos aprimorar cada vez mais, ok? Nós temos uma empresa aqui na cidade que sofreu um baita de um baque por causa das tecnologias. E nós tínhamos na igreja o retroprojetor, né? Escrevia ali na tela, né? Escrevia ali e projetava as letras, né? Escrita ali. Nós tínhamos isso aí. As irmãs trabalhavam, cuidavam dessa parte ali. Mas depois, meus irmãos, foi desaparecendo, começou a vir os projetor multimídia. E a empresa, a IEC, que temos o irmão Jonas, que trabalha ali, e a empresa começou a definhar. Ninguém mais usa. Aliás, raramente se utiliza. Antigamente eles fabricavam, era o top de linha aqui no Brasil, se não a única empresa que produzia o projetor de slide, né? Aquele slidezinho pequeno, né? A maquinazinha ia passando, ia rodando, ia rodando, ia rodando, né? E aí se mostrava aquilo ali. O que aconteceu? Uma vez eu fui lá para comprar um retroprojetor para a igreja e tela, né? As nossas telas vieram dali. E aí eu digo, como é que vocês estão enfrentando aí a tecnologia? Diz ele, olha, nós aqui o ano passado, os projetores de slides, nós produzimos só 3. E os projetores, os retroprojetores estão caindo. Eu digo, como é que vocês estão sobrevivendo? Nós estamos produzindo tela, suporte para televisões, né? Diz ele, é o que nós estamos, mas o nosso mercado, faturamento, tudo caiu. Precisa se adequar. A vida espiritual é assim. Eu vejo pessoas que estão crescendo em Cristo Jesus, estão crescendo na graça do Senhor, estão crescendo na fé. Mas o meu desejo, meus irmãos, que toda a igreja, todos nós, venhamos crescer. E que venhamos crescer o quê? E venhamos investir o quê? No nosso relacionamento com Deus. Como igreja física, espaço físico, nós evoluímos também. Há um tempo que nós reuníamos aqui, né, na igreja, quando o púlpito era ali, né, e é somente onde tinha os parquês, nós nos reuníamos aqui. A igreja começou a crescer, mudamos, alteramos, investimos em ar-condicionado, investimos em melhorias. Agora, por exemplo, nós estamos tendo, né, que aumentar de 6 salas para o Ministério Infantil para 7.
Tem uma das turmas, que, por exemplo, que um dia tinha 22 crianças numa sala pequena. E aí as professoras, olha, pastor, precisamos de uma outra sala. Chamei o irmão Ademir, ajuda a gente a pensar, fazer uma sala aqui, ali, vamos pensar nisso aí. Estamos projetando isso aqui para botar os meninos, né, essa sala que tem 22 crianças, os meninos numa sala, as meninas na outra, né, procurando sempre melhorar. Agora, a igreja, nós estamos fazendo um projeto, alguns irmãos estão estudando aqui um projeto, para que aqui em cima da cozinha, em cima do banheiro, em cima daquela outra sala ali nós vamos fazer um espaço grande para fazer culto para as crianças. As crianças estão aqui na hora do louvor, mas as crianças, quando nós estivermos já com essa sala pronta, as crianças vão chegar no culto, já os papais já vão diretamente colocar as crianças direto no culto deles. Termina o culto deles, cada um vai para a sua sala. Né? E aí se tem um problema com a criança, por exemplo, que a criança está chorando, que é o pai, que é a mãe, certo? Cada um dos papais vai receber uma pulseirinha com um número. Por exemplo, se o número é o número 38, vai ter aqui, até isso aqui nós vamos mudar também, vai ter aqui, Ministério Infantil 38. O pai, que tem a fitinha número 38, vai lá, que a criança também tem uma fitinha, certo? E vai lá ver o que houve com a criança. Por exemplo, no culto de domingo é tanta gente, hoje está distribuído, porque temos os 2 horários, mas no domingo que vem, por exemplo, a igreja está superlotada. Então as crianças saem, onde é que está meu pai? Onde é que está minha mãe? Não sabe. Então termina o culto, papai, mamãe vai lá e pega o seu filho, né? Número 38, pega a sua criança tranquilo. Nós vamos mudar para uma estrutura muito maior. Nós vamos construir, meus amados irmãos, um espaço muito maior de igreja, amém? E a multidão vai ser maior também, porque Deus não para de trazer gente, graças a Deus. Né? Povo feliz, abençoado, igreja que tem o seu coração em Deus e cuidado na vida das pessoas. Né? E muitas grávidas, irmãos, esse ano está uma unção de gravidez aí. Está extraordinária a coisa, né? Os maridos estão sendo usados por Deus, as esposas sendo abençoadas, né? E graças a Deus, olha, esse ano é abençoado mesmo, né? Graças a Deus. E aí, meus irmãos, a igreja está desenvolvendo e por todas as áreas, mas a gente precisa pensar, né? Aprimorar, melhorar. Agora o ministério, por exemplo, de recepção, nós tínhamos um guarda que cuidava de todos os carros. Aí nós percebemos que uma pessoa só não consegue fazer bem o trabalho. Agora nós temos 5 equipes de recepção e de homens que trabalham cuidando da área externa. 5. Cada uma delas tem 4 casais. Né? E aí o que está havendo? A igreja investiu em rádio comunicador para eles se comunicarem entre eles. Vão ficar lá de fora, vários desses homens, trabalhando durante enquanto nós estamos no culto aqui. Com lanterna tática, né? Agora só precisamos passar para eles um curso, né, de como lutar quando aparecer alguém, né? Irmão Ademir é instrutor de tiro, né? Amarrado. Não se preocupe, meus irmãos, que nós não vamos para esse lado aí. Mas só para tranquilizar os irmãos, que nós estamos sempre evoluindo, meus irmãos. Sempre evoluindo. Como igreja estamos evoluindo. Como igreja, queremos evoluir. Mas a vida espiritual é essencial. Por isso a gente investe. Por isso nós precisamos investir, meus amados, na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Precisamos aprimorar a estrutura. A própria igreja primitiva enfrentou problemas com a estrutura. Eles tiveram que convergir para o resultado e trabalharam para isto. Ok? Então a vida cristã precisa de melhoria. Paulo, ele fez algo. O que ele fez com relação à igreja em Creta? Ele deixou Tito em Creta. Aí eu pergunto, e o que você vai fazer? Paulo fez uma coisa. Ele deixou Tito em Creta para colocar em ordem. E você o que vai fazer? O que você precisa fazer para ver essas melhorias também que são necessárias? E Paulo diz o seguinte, para colocar em ordem algumas coisas. E eu digo aqui uma verdade para vocês, você pode anotar, escrever aí, que Deus não opera na bagunça. Deus não opera de maneira nenhuma no meio da bagunça e da desorganização. Abraão
na sua adoração para com Deus, ele fez o altar, construiu o altar, organizou o altar. Nós vamos ver também no livro de Reis, quando Elias, ele vai orar a Deus, e ele pede que Deus derrame do céu fogo, e consuma-lhe o altar, mas ele organizou as pedras, que eram em número de 12, organizou tudo direitinho, cada coisa no seu devido lugar, e aí Deus respondeu a oração, porque Deus opera, irmãos, na organização. Deus não opera no meio da bagunça. Minha vida está uma bagunça, e eu quero que Deus abençoe. Então vamos botar em ordem a vida para Deus abençoar mais e mais. Como é que Deus vai estar abençoando aquilo que está bagunçado? Depois você dizer, Deus está abençoando porque Deus é bagunçado também. Deus é conivente com as coisas bagunçadas. Eu preciso botar em ordem para que Deus possa atuar e agir de uma maneira tremenda. Meus amados, Deus deseja, Deus quer abençoar muito a nossa vida. Abraão, ele organizou o altar. José no Egito, por exemplo, quando os seus irmãos vão para lá, ele não se revela para os seus irmãos, mas ele coloca em ordem do mais velho ao menor. E os irmãos ficam admirados da organização. Uma das coisas que fez a rainha de Sabá admirar o trabalho de Salomão, a organização. Os uniformes dos que trabalhavam, dos que tudo bem organizado. Meus amados, na organização tem bênção. Havia fartura no reinado de Salomão, mas organização. Sempre, meus amados, haverá fartura na organização. Por exemplo, Jesus vai fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O que Jesus faz? Jesus manda eles sentarem. De quantos em quantos? De quantos em quantos? 50 em 50 e de 100 em 100. Organização. Jesus organizou. Jesus era organizado. Você vai ler o texto da ressurreição do Senhor Jesus, você observa o seguinte, que ali está escrito o seguinte, deixou ali a capa do lado, organizado. Não ficou assim atirado, mas organizado. Jesus sempre foi organizado. Observa que ele chama os 12 discípulos exatamente simbolizando cada um para cada tribo de Israel. Referente disso aí é a organização. Deus é organizado. E a nossa vida com Deus precisa também. O próprio Senhor Jesus, antes de subir ao céu, que ele disse que ia preparar lugar para nós, ele organizou a igreja. Ele organizou como a igreja deve funcionar. Ele disse, ide, portanto, por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Jesus, irmãos, prepara, organiza o discipulado. Porque, meus irmãos, para funcionar bem a igreja, por exemplo, enfrentou uma crise de problema de crescimento, logo em seguida eles reorganizam, e a igreja vai, e a Bíblia até menciona, que o Senhor era com eles, o Senhor estava multiplicando, estava abençoando mais e mais, mas havia ordem, havia organização. Às vezes a vida financeira de uma pessoa, por exemplo, é tão bagunçada, tipo assim, gasta mais do que ganha, compromete a renda, depois dá problema de relacionamento e briga de casamento, que é um dos fatores de maior e de grande discussão, problemas financeiros dentro da casa, gasta mais do que recebe. Eu ouvi uma vez de um pregador, que ele disse que o devorador nem sequer se preocupa de entrar em algumas casas, porque ele já se destrói pela própria desorganização financeira que tem. São tão desorganizados, dizendo ele de maneira bem graciosa, ele dizendo o seguinte, que o diabo nem vai lá, o devorador nem vai lá, porque você sabe, senão vão rapar o diabo também, de tão desorganizado que são na vida financeira. Meus amados, Deus deseja que em tudo haja organização. Quando não tem organização e não tem ordem, os problemas eles aumentam, os problemas eles vão multiplicar. Aí vem problema de briga no casamento que não precisava haver, veio de graça. Meus amados, agora Deus abençoa na organização. Eu trago um testemunho, quando pastoreava a igreja no Rubem Berta, em Porto Alegre,
que era um espaço pequeno, pouca gente, mas a igreja ela estava situada num lugar muito precioso, cheio de prédios e prédios e prédios e prédios, muitos prédios. E eu orava a Deus, Deus, nos dá, Senhor, muitas vidas nesse lugar. Mas eu comecei a ficar inquieto. Porque eu olhava para cima, assim, orando, Deus, dá-nos vidas. E de repente, olha, irmãos, parecia uma telha de aranha. Os fios, desencapados, enrolados assim. Eu digo, meu Deus, como é que isso aqui não pega fogo? Eu digo, não, tem que fazer alguma coisa. A igreja com quase nada de receita, de recurso. Aí eu fui lá com tipo uns R$7, comprei um pacote de cal e mais uma bisnaguinha lá para dar uma cor. Pintei a frente, arrumamos a porta da igreja, coloquei os fios direitinho, arrumei, ajeitei, irmãos, e aí Deus começou a abençoar. Se as coisas materiais nós não organizamos, como é que queremos que as coisas espirituais sejam abençoadas? Nós precisamos, meus irmãos, entender e compreender. A Bíblia diz, buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino. Às vezes é uma desorganização, eu busco o reino de Deus por último. As coisas espirituais, elas não estão na frente, elas estão por último. Enquanto que na realidade, eu devo desejar, irmãos, que as coisas espirituais, elas estejam na frente. A vida espiritual desorganizada, sem foco, sem perspectiva de crescimento. Agora, Deus seja louvado porque o Senhor Jesus disse, fazer discípulo. E no discipulado, meus irmãos, vai apontar o crescimento. Discipulado não é somente sentar, conversar, blá, 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 e conversa aqui, conversa lá. Não, discipulado vai trazer desafio a crescer. E Jesus pega, por exemplo, os seus discípulos, que eram pessoas sem grande perspectiva, e Jesus investe na vida dessas pessoas, ensina essas pessoas e desafia elas. E essas pessoas vêm crescer. Porque o discipulado tem que gerar desafio. Desafio que vai levar a crescimento e colocar a vida em ordem. E discipulado aponta para isso, meus irmãos. Agora, Jesus veio, meus irmãos, exatamente com o propósito de colocar as coisas em ordem. Paulo disse para Tito, por esta razão eu te coloquei em Creta, para colocar as coisas em ordem. Esse é o propósito. E quando Jesus vem, ele vem para colocar a nossa vida em ordem. Ele vem, ele encontra a tua vida numa bagunça. E aí ele chega agora para terminar a bagunça e organizar, dar à vida um sentido, trazer para a vida um propósito. Ele vem para construir, ele vem para melhorar. Quando Jesus entra na nossa vida, ele não vem para piorar. Quando Jesus vem, ele vem para nos melhorar. Ele vem para colocar em ordem a nossa vida, para colocar o nosso coração em ordem. Ele vem para colocar os nossos sentimentos, nossas emoções em ordem. Meus amados, o próprio propósito também da ceia que nós temos hoje, que vamos cear daqui a pouco, a ceia é para colocar em ordem. Paulo, ele escreve em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 28, ele diz, examine-se o homem a si mesmo. É colocar em ordem, examinar, avaliar, observar e começar a organizar. Relacionamento com Deus, ver o que estão em falta. Meus amados, esse é o propósito. Precisamos botar em ordem relacionamentos quebrados. Às vezes a pessoa está brigada, ela está de mal com o outro, e precisa botar em ordem esse relacionamento. Precisamos organizar tudo isto. Para isso coloquei você em Creta, disse Paulo, para que você colocasse em ordem. Agora pergunta assim, por que Deus me colocou na minha Creta? Por que Deus me colocou em Creta? Cada um de nós temos nossa Creta, para colocar em ordem algumas coisas. E o que eu preciso colocar em ordem, nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor, meus irmãos. E eu digo assim, quando Jesus entra, Ele tira o caos e Ele transforma. Ele tira a nossa vida do inferno e Ele transporta para um paraíso. Aonde Jesus chegava, tinha um caos e tinha confusão. Mas Jesus chegava, trazia calmaria. Era uma tempestade que Ele acalmava. Era um gadareno, um demoniado que estava lá, que ninguém suportava com a vida dele. Chegou lá e colocou o coração. A Bíblia diz que ele quebrava as correntes de ferro, cadeia nenhuma conseguia segurá-lo. A Bíblia menciona que ele vivia nu.
A Bíblia diz que as pessoas tinham até medo dele, fugiam dele, porque tinham medo que era uma pessoa violenta. Dormia nos sepulcros, nos cemitérios, a vida toda bagunçada. Jesus chegou e colocou em ordem a vida desse homem, trazendo libertação, trazendo transformação. Jesus, irmãos, é o único que liberta e transforma. É o único que faz uma grande obra. Meus amados, Jesus chega com o seu poder e traz libertação. Certa vez escreveu um pregador o seguinte, que não se deve procurar libertação. Estudo bíblico liberta. Meus irmãos, libertação para demônio, vai dizer para o endemoniado gadareno, senta aí, vou te ensinar aqui a Bíblia. Não, Jesus teve que expulsar o demônio. Há momentos que é preciso libertação. Para continuar a libertação sem estudar a palavra. Mas, meus amados, o propósito de Deus é Jesus chegar para trazer uma mudança e uma transformação. Jesus chega naquela mulher que perdeu tudo na sua vida, 18 anos com fluxo de sangue, e a Bíblia menciona que Jesus chegou e mudou o caos. Jesus transformou e colocou em ordem a vida daquela mulher. A Bíblia menciona também que Jesus chega numa cidade de Jericó, de um extremo ao outro, Jesus tratou. Jesus tratou do mais pobre da cidade, que era o mendigo, e tratou também do homem mais rico da cidade, que era Zaqueu. Tanto um quanto o outro, os extremos sociais da cidade. Mas Jesus colocou em ordem tanto um quanto o outro. Meus amados, o desejo do Senhor Jesus é colocar tudo em ordem na nossa vida. Às vezes a nossa vida está um caos. E o que fazer? Aliás, vivemos num país de um caos. O nosso estado está quebrado. O município de São Leopoldo, uma situação econômica mais caótica. O nosso país nem se fala. A previdência é um rombo que ninguém sabe o que fazer. Não tem o que fazer. Se você fosse presidente, se tornasse presidente, em 20 anos você não resolveria a situação do país. Então você não pode fazer nada. Mas uma coisa eu te digo, na tua vida você pode. Você não vai mudar a situação econômica e política do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Mas na sua vida, na nossa vida, nós podemos. A nossa vida, mas a nossa vida, ela não precisa ser um caos. Precisamos colocar em ordem aquilo que Deus deseja na nossa vida. E o que precisa ser colocado em ordem é o meu tempo que eu não administro direito, é as minhas finanças que eu não administro direito, são os meus relacionamentos que estão quebrados, as pontes, minha vida com Deus que precisa também passar por um conserto e um tratamento, é meu tempo de oração, é meu tempo gasto na palavra, também é para o meu crescimento, evangelismo, falar de Jesus para outros, anunciar, é o discipulado que eu preciso botar em dia. Enfim, meus irmãos, nós somos uma obra inacabada, mas Deus está trabalhando, e Deus quer agir, e Deus quer realizar, porque a palavra de Deus, meus irmãos, que traz grande alegria. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, 6, que aquele que começou boa obra em vós é poderoso para terminar. Nós somos uma obra inacabada. Deus está trabalhando. Deus está tratando. Às vezes vem uma batalha, vem uma luta, vem uma tempestade, mas é Deus trabalhando. É Deus construindo, é Deus realizando. Aí você já perguntou, por que não deu certo isso? Por que aquela outra coisa não deu certo? Deus está trabalhando. Por que aquela porta continua ainda fechada? Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na nossa vida. E Deus está operando na nossa vida, desejando fazer uma grande e preciosa obra. Hein? Meus amados, vamos ficar em pé, nós vamos orar a Deus. Eu vejo, meus irmãos, a preciosidade de Deus. Porque somos uma obra incompleta, mas Deus está trabalhando. O Espírito Santo nos foi dado, meus amados. E a Bíblia menciona o papel do Espírito Santo, que é convencer do pecado, do erro e da justiça. Para mostrar também, meus irmãos, pela palavra de Deus, que tem um caminho maravilhoso e uma porta que o Senhor nos abre. O apóstolo Paulo mesmo, ele mostrou que ele estava em construção, que ele era uma obra incompleta. Quando a Bíblia menciona que o apóstolo Paulo ora ao Senhor, 3 vezes ele ora ao Senhor, 3 vezes ele orou ao Senhor.
E ele pediu que Deus tirasse o espinho que estava na sua carne. E a resposta do Senhor veio, não como que ele queria. E essa grande situação, às vezes, o que nós oramos, Deus responde diferente. Deus responde dentro do querer dele, dentro do entendimento dele e da vontade dele, que é maior do que a nossa. Dentro daquele resultado que Deus sabe o que é melhor. É como um filho que pede para o seu pai, a criança pede para a sua mãe, uma gilete para brincar, um canivete para se entreter, uma arma de fogo para brincar. Nenhum pai vai dar, nenhuma mãe vai dar, porque um pai sabe o que é melhor. E às vezes, o que nós choramos querendo, e Deus não dá, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando na sua vida, porque Deus quer o melhor para você. Nós iniciamos antes da mensagem cantando Ele me ama, e amor não é receber tudo que eu quero, amor é receber tudo que eu preciso. Às vezes o remédio é amargo, o sabor é ruim, mas é o que a gente precisa. Deus sabe o que você precisa. E eu preciso entender que o propósito de Deus é colocar em ordem algumas coisas. Para isto te coloquei em Creta, disse Paulo, para que colocasse em ordem algumas coisas que estão fora, algumas coisas que estão fora do seu lugar, algumas coisas que não estão bem, algumas coisas que precisam ser trabalhadas. E Deus deseja trabalhar na nossa vida também. O apóstolo Paulo, ele entendeu. Depois, quando ele orou ao Senhor, e o Senhor respondeu para ele diferente do que ele estava pedindo. E aí ele entendeu que Deus permitiu o espinho na carne para aprimorar. E ele diz, aquele mensageiro de Satanás para esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse, em consequência das visões e das revelações que recebera do Senhor. E para nós concluirmos, meus irmãos, Efésios capítulo 4, verso 12, lá está escrito, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Deus chamou uns para pastores, profetas, mestres, evangelistas, apóstolos, e a Bíblia diz assim, com o propósito, com o fim do aperfeiçoamento dos santos. Deus está trabalhando em nós. Deus está construindo na nossa vida. Somos ainda uma obra inacabada, mas esse amor do Senhor Jesus vai nos aperfeiçoando mais e mais. E a Bíblia diz que aperfeiçoará até o dia de Cristo. Amém? Que sejamos aperfeiçoados nele, sejamos aperfeiçoados do seu amor. Filipenses 1,6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Deus deseja aperfeiçoar a nossa vida. Ele continua trabalhando em nós. E Ele está trabalhando a nossa vida. Mas a pergunta, e eu finalizo aqui para nós orarmos. O que precisa na minha vida ser aperfeiçoado? O que Deus está trabalhando na minha vida nesta noite? E o que Deus quer trabalhar na minha vida para que seja aperfeiçoado? Qual é a área da minha vida que precisa de uma mudança, uma transformação, um milagre de Deus, um agir do Senhor? O que eu estou precisando? Qual é a necessidade da minha Creta espiritual, a qual Tito foi colocado para colocar em ordem? O que eu preciso colocar em ordem? Nós vamos orar ao Senhor, vamos pedir que o Senhor trabalhe em nossos corações. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos conhece tão bem,